Olá, eu me chamo Matheus e vamos falar um pouco hoje sobre B3 para vocês. Hum, Entrando pela descrição do negócio, nós temos que a B3 ela surgiu após a fusão da BMF Bovespa com a CETIP em 2017. A BMF Bovespa que havia surgido em 2008 e a CETIP que tinha feito IPO em 2009. Além disso, temos que a primeira bolsa no Brasil ela surgiu em 1890, chamada Bolsa Livre. O que é a B3, né? A B3 ela é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo. Ela é a Bolsa de Valores do Brasil. Ela é uma sociedade de capital aberto, cujas ações são negociadas no novo mercado. E a B3 ela atua na área de bolsa, de balcão, de clearing, que seriam as câmaras de compensação, na área de registro e de infraestrutura. Temos que os principais serviços que a B3 oferece são as plataformas de negociação, a contraparte central, as câmaras de liquidação, a central depositória, registro e serviços de tecnologia e relatórios analíticos. A B3 ela divide os serviços dela em quatro segmentos: o listado, o de balcão, o de infraestrutura para financiamento e o de tecnologia, dados e serviços. Passando rápido pela posição acionária, temos que a B3 ela possui mais de 390 mil investidores. Interessante observar que os três maiores acionistas da B3 são instituições estrangeiras. Logo, o estrangeiro ele possui alta influência na B3. Olhando agora o Industry Overview, nós temos que o Brasil apresentou um forte crescimento de investidores em renda variável nos últimos anos, tendo crescido 47,74% ao ano entre 2016 e 2021. Esse crescimento de investidores acaba sendo muito benéfico para a B3, porque com o aumento de investidores nós temos um aumento no volume das negociações, que consequentemente gera um aumento na receita da B3. Nós temos que os 4,2 milhões de investidores pessoas físicas em renda variável, eles possuem uma posição total de 501 bilhões de reais, que representa uma fatia de 17% no mercado. Os investidores pessoas físicas eles ainda possuem pouca representatividade no mercado de renda variável no Brasil, mesmo tendo crescido 7 pontos percentuais desde 2016. Temos ali embaixo o saldo mediano, que ele vem diminuindo desde 2017, e esse saldo mediano significa basicamente que os novos investidores eles estão entrando com valores cada vez mais baixos. Fazendo uma rápida relação, temos que o Brasil apresenta que apenas 2% da população investe em renda variável, enquanto nos Estados Unidos, se a gente olhar, temos que 55% da população lá investe em renda variável, né? Sendo assim, podemos ver que o Brasil ainda possui um grande espaço para o crescimento de renda variável. Olhando o gráfico do valor do mercado das empresas listadas dividido pelo PIB, também conhecido como o índice do Warren Buffett, vemos que o Brasil ainda tem muito espaço para o crescimento, comparado com outros países mais desenvolvidos. Comparando agora com outras bolsas, temos que a B3, ela ocupa atualmente a posição de 21ª maior bolsa do mundo, sendo a maior bolsa da América Latina. Entretanto, vemos que a bolsa de Nova York ela é 31 vezes maior que a B3, né? Portanto, temos que o mercado de ações no Brasil ainda é um embrião perto de outros países, né? Tendo muito a crescer e a desenvolver. Olhando a financial análise, nós temos que, olhando para a distribuição de receita do último trimestre da B3, vemos que quase 70% da receita dela vem do setor listado, sendo 46% de ações e instrumentos de renda variável e 23% de FIC, que seria basicamente renda fixa, câmbio e commodities. Ainda temos que 14% vem do setor de tecnologia, 12% do balcão e apenas 5% de infraestrutura. Interessante notar que a B3 ela vem investindo bastante no setor de tecnologia, tendo ano passado feito a aquisição da Nelway, uma empresa de Big Data, por 1,8 bilhões de reais, sendo a maior aquisição da história da B3. Temos que o volume médio diário de negociações em ações e derivativos teve um crescimento de 36,45% ao ano entre 2016 e 2021, sendo ele um dos principais fatores para o crescimento da receita da B3. Se a gente olhar por outro lado ali, temos a participação dos investidores nesse volume de negociações. Temos que o investidor estrangeiro ele é responsável por 46% desse volume, enquanto o investidor pessoa física por apenas 21%, né?
Logo, temos que o investidor estrangeiro ele possui alta relevância no mercado de ações brasileiro. Olhando agora para os números, temos que a receita líquida da B3 ela cresceu 302% nos últimos 5 anos, enquanto o lucro líquido teve um aumento de 226% nesse mesmo intervalo, nos dando uma taxa de 32,14% ao ano para a receita e 26,71% para o lucro. Um fato interessante a se observar é que a B3 ela nunca deu prejuízo desde o IPO da CETIP em 2009. Olhando agora para o EBITDA e o EBIT, temos que o EBITDA teve um crescimento de 534% nos últimos 5 anos, enquanto o EBIT ele cresceu 494% nesse mesmo período, dando uma taxa de 44,71% e 42,81% ao ano, respectivamente. Olhando agora para o endividamento da B3, temos que a dívida bruta dela cresceu uma taxa de 20,62% ao ano entre 2016 e 2021. Um dos principais motivos para o crescimento dessa dívida se deve à emissão de debêntures realizada pela empresa. Entretanto, a B3 ela possui 23,9 bi em caixa, nos dando assim uma dívida líquida de menos 10 bilhões, né? Além disso, temos que a dívida bruta atual equivale a 1,84 vezes o EBITDA atual da B3. Sendo assim, a gente consegue concluir que ela possui uma dívida saudável. Olhando agora a parte das margens, temos que ela apresenta margens bastante robustas e constantes, sendo a margem líquida atual de 45,83%, a margem EBITDA de 73,44%, né? Isso é muito importante porque quanto maior a margem de uma empresa, mais distante ela está do seu prejuízo. Entrando aqui na rentabilidade, temos que ela apresenta um ROI histórico, sendo de 20,92%, que é 13,3 pontos percentuais maior que 2016. Além disso, temos que a B3 ela possui um ROIC de 12,45% e um ROA de 8,62%, né? Sendo assim, ela possui indicadores de rentabilidade bastante interessantes. Fazendo uma rápida comparação entre a B3 e a Nasdaq, utilizando apenas alguns dos indicadores que eu considero muito importantes na hora de sinalizar uma empresa, temos que a B3 ela conseguiu sair melhor que a Nasdaq em todos os critérios analisados, fazendo uma empresa mais interessante a se analisar. Entretanto, né, o valor de mercado das empresas listadas na Nasdaq é 28 vezes maior do que as empresas listadas na B3. Além disso, a Nasdaq está no mercado americano, que é o maior mercado do mundo, sendo assim muito mais seguro. Entrando agora na parte dos riscos, temos destacar basicamente 4 riscos, que seria o de crédito, caso ocorra inadimplência por parte de corretores ou clientes que utilizam o serviço da B3. Temos outro risco que seria o de tecnologia, no caso de hacks, bugs ou delays nos sistemas da B3, que isso pode acabar impactando em sua receita. Temos ainda o risco macroeconômico, que seria caso ocorra flutuações na taxa de juros de câmbio de inflação, que pode acabar diminuindo o apetite dos investidores pela bolsa, né, fazer com que saiam ou entrem mais investidores. E por último, ainda temos o risco de potenciais concorrentes. A B3 sofre de surgir a qualquer momento uma nova bolsa no Brasil e as empresas ou os investidores nacionais eles quererem migrar para as bolsas estrangeiras e não investir mais aqui. Por último, ainda temos outro risco, que seria o risco de, de judicial, né? A B3 ela tem basicamente 3 processos que dividem entre tributários, cíveis e trabalhistas, resultando um total de 12,9 bilhões de reais. Temos ainda que a B3 ela possui um processo de 1999, cuja perda também é possível, no valor de 31,2 bi. Imaginando o pior caso, onde a B3 ela perdesse todos esses processos, ela teria que desembolsar aí 44,1 bilhões para pagar tudo isso, que seria um sofrimento muito grande para a empresa. Olha, entrando agora na parte de ESG, temos que a B3 ela possui em sua estrutura de governança um comitê de sustentabilidade,
uma superintendência de sustentabilidade, diretoria de pessoas, marketing e comunicação, todos ligados à sustentabilidade. Além disso, a B3 ela conta com uma política de responsabilidade socioambiental desde 2013. Entre os produtos e serviços que a ESG que a B3 oferece, nós temos os índices de sustentabilidade, que seriam o índice de sustentabilidade empresarial, o índice de carbono eficiente e ainda temos o índice de governança corporativa diferenciada. Além disso, temos que a B3 ela oferece títulos temáticos, que seriam títulos com foco em financiamentos sustentáveis, e ainda temos os CBOs, né, que seriam os créditos de descarbonização, onde um CBO equivale a 1 tonelada de carbono evitada na atmosfera. Falando rápido sobre as estratégias ESG que a B3 pretende, ela pretende a adesão ao Pacto de Promoção da Equidade Racial. Além disso, ela pretende a criação do Índice de Diversidade até 2024, um aumento de mulheres em sua liderança e o fortalecimento dos índices já existentes. É isso, Té. Essa foi a minha apresentação sobre B3. Espero que vocês tenham gostado.